Comigo aqui já o Dr. Gilberto Laorgue Nunes, né? Vocês sabem que é cardiologista, que traz agora aqui para o programa da Regina novidades. E olha, hoje realmente a novidade é grande, né? Bom, a gente, claro que vai falar sobre inteligência artificial, porque é o assunto do momento, né? E claro que na medicina ela ainda vem com mais força, né? Para ajudar muito mais. E aí, a gente tem aí uma novidade com relação a isso, quer dizer, inteligência artificial. O que é exatamente, doutor? É uma novidade, um software novo de um sistema de imagem intravascular que a gente usa de rotina, muitas vezes, durante procedimentos de angioplastia com colocação de stent, por exemplo. Né? Esse exame de imagem se chama tomografia de coerência óptica. Tá? A grande novidade desse novo software é que ele incorpora inteligência artificial nessas imagens que são obtidas de dentro da coronária. Então isso tem uma série de vantagens. Primeiro, a gente consegue visualizar melhor a parede do vaso e os componentes dessa parede do vaso. E mais, esse sistema de inteligência artificial, ele já faz todas as medidas importantes para a gente decidir, primeiro, o que precisa fazer para tratar a lesão antes de implantar o stent, ou se é que precisa fazer alguma preparação. Agilidade, então. Exatamente. E nos define também aonde exatamente o stent deve ser implantado e no pós-implante do stent ele nos mostra se o stent está bem expandido, se ele precisa ser expandido adicionalmente, se as hastes estão bem apostas na parede do vaso, porque se elas não estão, isso pode propiciar a ocorrência de uma trombose tardia desse stent, que é uma complicação extremamente grave, né? Então ele torna o procedimento muito mais objetivo, muito mais previsível, com maior definição de imagem e tudo isso de maneira automatizada. Então, o médico precisa fazer muito pouco, né, para poder ter as informações importantes, tanto antes de tratar a lesão na coronária, quanto para ver se o implante realizado está bem feito. Bom, mas então faz uma diferença enorme para o paciente, né? Faz uma enorme diferença para o paciente, porque na versão anterior desse software, sem inteligência artificial, a gente tinha que sair do campo e ir no console fazer essas medidas manualmente. Então, claro, tem a questão do erro humano, dependendo da pessoa que mede pode ter uma diferença, e como a inteligência artificial ela é ensinada a fazer isso de uma maneira que não tem nenhum viés nem nada, ela é muito mais precisa e muito menos sujeita a variações. Então o procedimento fica muito mais límpido no sentido de que a gente sabe exatamente o que precisa fazer e consegue caracterizar todas as informações importantes de maneira muito rápida. Bom, e esse software, na verdade, só existe em 2 lugares, né? Que é o Hospital Mãe de Deus, é isso, em Porto Alegre, e o INCOR, em São Paulo. Sim, são os 2 únicos hospitais que têm esse software instalado e pronto para utilização. Né? Inclusive, antes de eu fazer esse primeiro caso aqui no Mãe de Deus, eu fui a São Paulo para completar o tratamento, o treinamento que eu tinha começado, e assisti o primeiro caso do Brasil que foi feito lá. Os 3 primeiros casos do Brasil. Teve, além do treinamento em simuladores, teve o caso real, né? Teve o caso real em que a gente acompanhou os colegas do INCOR utilizando esse sistema novo, né, e nos mostrando todas as potencialidades que ele tem. Tá? E posteriormente o Mãe de Deus, a gente fez no Mãe de Deus, né, os casos subsequentes, né, e só esses 2 hospitais no Brasil, no momento, que tem a disponibilidade desse sistema de imagem. E aí é o médico, na verdade, que indica a utilização, ou seja, vamos precisar usar. É o médico que indica, mas existem já evidências científicas mostrando que em casos de lesões coronárias complexas, ou seja, lesões mais difíceis, que a gente guiar o procedimento, não só pelo raio-x, mas olhando dentro do vaso, reduz a ocorrência de complicações e melhora a evolução do paciente a longo prazo. Então, esse sistema, em determinados subgrupos de pacientes, melhora o nosso resultado, tornando mais duradouro, menos sujeito a complicações. Bom, e aliás, a gente quer dizer para você que está em casa também, se você sempre tiver uma dúvida, né, tiver algum tema que queira que o doutor trate, por favor, mande para a gente, né? Também fale com ele nas redes sociais ali, né, que está sempre aqui embaixo, endereço, telefone também. E aí as pessoas podem trazer suas dúvidas, né, Gilberto? Com certeza, e nós estamos aqui para esclarecê-las. Tá bom, obrigada. Até domingo que vem. Obrigado.